Conceitualmente, Dual pode parecer familiar. Sua história, de pessoas que ficam cara a cara com clones destinados a substituí-los, lembra programas recentes como Living with Yourself da Netflix, um episódio de Solos da Amazon, que refletem uma crescente ansiedade sobre a mortalidade em um mundo digital, onde a identidade não é mais contida pelo eu físico. No entanto, o escritor-diretor Riley Stearns aborda a ideia com um tom tristemente engraçado, o que o ajuda a se concentrar no drama do relacionamento em seu centro. Segue uma mulher chamada Sarah, Karen Gillan, que, depois de saber que tem uma doença terminal, encomenda a criação de um gêmeo genético para evitar que sua mãe, Maja Paunil, e seu namorado Peter, Beulah Coali, sofram sua perda. As coisas ficam complicadas, para dizer o mínimo, quando Sarah decide que o clone, que começou a tomar conta de sua vida, não é mais necessário. O que exatamente acontece neste cenário? O filme, na verdade, fornece uma resposta muito explícita em seu prólogo, no qual vemos um homem e sua cópia carbono envolvidos em um duelo televisivo, legalmente obrigatório, estilo Jogos Vorazes até a morte. O título é um trocadilho atrevido. No entanto, apesar dessa cena de abertura repleta de ação, Dual está intencionalmente retendo sua exploração de Sarah. Seu discurso é empolado e formal quando ela conversa por vídeo com Peter. Ela se sente arrancada de um Yorgos Lanthimos filme. Sua intenção é clara, mesmo que sua inflexão não corresponda, e sempre que ela se masturba com pornografia, parece uma rotina mecânica. Ela pode muito bem ser um dos muitos clones recém-criados aprendendo a andar no lugar de outras pessoas. Mesmo quando ela decide se clonar e ensinar sua cópia como viver sua vida, um processo conhecido como substituição, seus maneirismos e tomada de decisões parecem estar no piloto automático. É de se perguntar se o diagnóstico dela é um alívio. O tecido visual de Dual reflete a distância de Sarah das outras pessoas e de si mesma. O quadro é muitas vezes embotado. Sua paleta é monótona e a câmera raramente se move. Gillan é capturada principalmente em tomadas isoladas, então ela tem a tarefa de seguir uma linha tênue como atriz, uma quietude inexpressiva, mas que também consegue chamar a atenção e criar intriga. O segredo, ao que parece, está em sua entrega de diálogo, que é calculada com tanta precisão que parece absurda, mas as poucas vezes que ela deixa escapar um pingo de paixão ou opinião, são francamente indutoras de gargalhadas. É como assistir a um robô aprendendo a ser humano de forma breve e imperfeita, como sua própria cópia chamada de dublê de Sarah, enquanto Sarah estiver viva, após o que ela será apenas Sarah, Gillan pinta com um pincel semelhante. No entanto, ela adiciona apenas uma pitada de vida e sabor, o suficiente para que a diferença entre os dois personagens seja visível em algumas ocasiões. Eles têm cores de olhos diferentes, mas a paleta suave muitas vezes ajuda a obscurecer esse detalhe. À medida que a dublê de Sarah começa a aprender sua rotina, a maneira como Gillan olha para essa nova versão de si mesma traz à tona vários temas-chave. Sarah se sente substituída, é claro, mas de uma maneira que revela uma dor profunda e moderada que ressalta a comédia de humor negro do filme. Depois de um tempo, começa a se assemelhar a um drama de separação, repleto de nervos à flor da pele e inseguranças expostas, enquanto Sarah testemunha seu namorado nos braços de alguém novo. No entanto, dada a sua presunção de clonagem, reflete simultaneamente a dissociação emocional e o sentimento de distanciamento de suas próprias experiências, como se a notícia devastadora da morte iminente, e neste caso, um relacionamento em ruínas, tivesse levado Sarah a observar sua própria vida, à distância, em terceira pessoa. Além disso, o desejo resignado com que Sarah observa sua nova, e ela teme melhorada versão não pode deixar de representar uma idealização fantástica da pessoa que ela gostaria de ser, ou seja, uma pessoa. O desempenho de Gillan é acompanhado por uma estranheza semelhante ao redor de Sarah, decorrente parcialmente das especificidades da produção. Onde a história realmente acontece é um mistério. Parece ter sido escrito com locais americanos em mente, bem como personagens americanos, todos os quais têm nomes americanos e todos falam com expressões idiomáticas e pronúncias americanas. No entanto, devido à pandemia em curso, foi filmado inteiramente na cidade de Tampere, na Finlândia. Gillan e Coali, um Scott e um Kiwi respectivamente, interpretam americanos, mas seus sotaques parecem intencionalmente e fortemente pronunciados, como se fossem professores de ESL, enquanto os personagens ao seu redor, interpretados principalmente por atores finlandeses, falam inglês ou com seus inflexões nativas, ou com sotaques americanos meio tentados. Isso funciona a favor da escola,
Como tenho certeza que você já sabe de exposição desajeitada da história, porque o resultado é um mundo que não se encaixa bem na língua. Parece deslocado da realidade sempre que Sarah interage com ele. A hilaridade sombria da primeira metade não é totalmente transferida para a segunda, que segue principalmente o treinamento de Sarah com o instrutor de combate e armas, Aaron Paul, intensamente prático em preparação para seu duelo, mas essas cenas têm impulso suficiente para ser divertido. Eles são reforçados por uma reviravolta emocional envolvente, que vê Sarah, que já foi resignada ao seu destino, agora querendo desesperadamente sobreviver, como se por despeito de seu substituto, que parece fazer sua mãe e seu namorado mais felizes do que ela. No entanto, isso também é seguido pelo filme se afastando temporariamente de seus elementos mais fortes, quando uma potencial reconciliação desvia Sarah de sua rota de colisão consigo mesma. Começa a introduzir novas ideias que falam sobre quais podem ser as consequências psicológicas e emocionais dessa estranha experiência, mas também se afasta dessas ideias com a mesma rapidez. Por outro lado, esse dual se sente temporariamente afastado de si mesmo, enquanto busca algum significado maior que nunca encontra. Também é estranhamente apropriado, com uma trilha sonora apropriadamente arrogante produzida por Emma Ruth Hundley, que preenche a paisagem sonora com lamentos elétricos que muitas vezes beiram o ruído branco. O filme é, no seu melhor, uma hábil estetização da depressão, com ocasionais vislumbres de surrealismo que se provam deslumbrantemente barulhentos. A modesta segunda metade dá algumas voltas arrastadas que são muito mais pesadas do que a primeira, mas mesmo essas direções aparentemente literais são eventualmente justificadas, pois permitem que Dual volte para uma versão ainda mais estranha de sua premissa. Dual é uma história de ficção científica sombria e engraçada que coloca uma mulher moribunda, Sarah, Karen Gillan, em rota de colisão com sua substituta clonada. O roteirista-diretor Riley Stearns transforma depressão e decepção em um hilário confronto de morte, um conto peculiar de autoimagem, em um filme estranho com uma performance de liderança precisamente bizarra.